noite, irmãos. Boa noite. Feliz semana para todos. Já iniciando agora essa segunda semana do ano, né? Bom estar na casa de Deus, não é mesmo? Então, a mensagem que eu trouxe hoje, antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma breve oração para, mais uma vez, pedirmos a bênção de Deus ao abrirmos sua palavra. Senhor Deus, Santo e bom Pai, gratos nós estamos, porque neste início de ano, neste início de semana também, estamos em Tua casa, dispostos a Te louvar e a Te adorar, e prontos a aprender os ensinamentos da Tua palavra. Santifica, Senhor, o estudo, nossas mentes, nesta noite. É o que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós terminamos o último trimestre do ano passado com uma lição que falava sobre missão. Então, eu trouxe uma mensagem relacionada ao tema, já que nós passamos 3 meses estudando sobre missão, né? Nada melhor do que, ao final, fazermos um resumo, um apanhado de todas essas coisas, não é mesmo? Então, a mensagem de hoje eu intitulei ela como Serviço Cristão. E nós vamos ler 2 histórias de Jesus, e essas histórias são 2 parábolas, as ilustrações que o mestre gostava de utilizar para ensinar os discípulos e as outras pessoas. Então, o primeiro texto se encontra no livro de Mateus, no capítulo 20. Nós vamos ler a parábola dos trabalhadores na vinha. E nós vamos ler toda a história. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E, saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último, tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Amém. E a outra parábola que nós vamos utilizar para buscar as semelhanças entre esses 2 ensinamentos é no próximo capítulo, capítulo 21, e vamos ler dos versos 33 até o 45, que é a parábola dos lavradores maus. Mateus 21, 33 a 45. Lemos assim: escutem outra parábola.
Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores, para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. Embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Verso 46 também. Então, o que nós podemos encontrar de ensinamentos e semelhanças entre essas duas histórias, que se referem ao mesmo princípio, o princípio do serviço e da missão? Nós vemos que no primeiro verso da primeira parábola e no primeiro verso dessa segunda parábola, ambos se referem à mordomia. E nós sabemos o que é o princípio da mordomia, não é mesmo? Os 4 T's que nós dizemos. Que Deus nos concede a responsabilidade de zelar do tempo, do templo, do tesouro e dos talentos. Isso a gente sabe. Mas tem algo além disso, que também em resultado de guardar todas estas coisas. E sobre o que nós estamos falando? No primeiro verso, Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Esse homem que saiu para contratar trabalhadores é Jesus. E ele contrata trabalhadores para a missão de pregar o Evangelho. Essa é a responsabilidade que ele transmite a cada um de nós. Então, a mordomia que Jesus nos requer, além do que nós já sabemos sobre o que é mordomia, é a mordomia para com as pessoas. Jesus disse, lá na cerimônia do lava-pés, quando estava ali com os discípulos na última ceia, de que nós devemos ser servos uns dos outros, e que nós devemos também servir uns aos outros. Então, também somos mordomos uns dos outros. Pois, quando ele vier, ele perguntará para cada um de nós: o que é que você fez com a tua família? O que é que você fez com o teu pai? O que é que você fez com os filhos que eu te dei? O que é que você fez com as pessoas que lhe pediram ajuda? Então, Jesus, ele nos diz em sua palavra de que aquilo que nós fazemos para o nosso próximo é como se estivéssemos fazendo para ele mesmo. E isso é muito importante. Então, o trabalho que Jesus nos contrata é a missão. Quando essas duas parábolas se referem ao trabalho, se referem à missão de pregar o Evangelho. E Jesus
ele nos coloca como responsáveis pelo zelo, né, pela mordomia das pessoas que estão ao nosso círculo de influência. E nós prestaremos contas, como eu acabei de dizer, para Deus. Nós vemos que no verso 4 do capítulo 20 e o verso 34 do capítulo 21, nos refere que nós prestaremos contas a Deus. Por quê? Jesus, ele diz que vai pagar o que for justo para os trabalhadores da vinha. Então, o trabalhador que é contratado e ele não trabalha, qual será o salário dele? Se o dono daquela terra, o dono daquela propriedade, não recebeu aquilo que foi acordado, aquilo que foi tratado em compromisso com aquele trabalhador. Então Jesus, ele combina conosco. Ele diz para a gente: eu te chamo para trabalhar na vinha, eu te chamo para trabalhar na missão, eu te chamo para o serviço mais importante, né, que é o de salvar almas. Porém, tudo que eu requeiro de ti é de que tu trabalhes. Então, sendo feito um acordo, selado um compromisso, não recebendo aquilo que lhe era esperado, então, o que é que Jesus fará, então? Nós vamos entender isso um pouquinho mais adiante. Bom, Jesus disse também em Mateus capítulo 9, quem quiser pode abrir aqui também, no verso 37 e verso 38, uma coisa muito importante também. Ele disse, referente à missão, que Jesus gostava de utilizar várias parábolas que se referiam ao trabalho do campo, pois eram mais fáceis das pessoas compreenderem, pois eram aquilo que elas tinham no seu dia a dia, era aquilo que elas estavam acostumadas a lidar. Então, Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, com certeza, tem muito mais gente precisando de ajuda do que a nossa capacidade de ajudar, seja de qualquer forma que seja. Qualquer tipo de ajuda que nós possamos ajudar alguém, tem muito mais gente precisando de ajuda do que pessoas dispostas a ajudar. Então, é só nós compararmos qual é a proporção de pessoas fiéis a Deus para descrentes, incrédulos, na cidade de Lages, na cidade que nós moramos. Não é? Com certeza o quê? Um cristão para 100 que não conhecem a Jesus, ou não da maneira devida. Então, tem muito mais trabalho. Então, por isso precisamos orar para que Deus mande mais trabalhadores, para que Deus alcance mais pessoas e através de nós também, para que a missão do Evangelho seja cumprida. Pois, como ele diz lá em Mateus 24:14, que será pregado o Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, e depois disso vai vir o fim. Então, o fim só virá quando o Evangelho for pregado a todos, quando todos tiverem a oportunidade de aceitar ou rejeitar a salvação e a graça. Bom, quando nós lemos os primeiros 7 versos da parábola dos trabalhadores na vinha, nós vemos um chamado a trabalhar. É uma convocação, né? E Jesus, ele chama todo tipo de pessoas, porque Jesus, ele chama não necessariamente os já capacitados, mas ele capacita aqueles a quem ele escolhe. Então, ele chama várias pessoas em vários horários do dia. Nós podemos ver que primeiro ele começa de manhã, de madrugada, né, antes do sol nascer, depois das 9 horas da manhã, depois ele vai na praça, depois ele encontra mais pessoas desocupadas, e ele diz: não, vocês também vão trabalhar na vinha.
e eu vou pagar o que é justo para vocês. Depois ele vai ao meio-dia, às 3 horas da tarde ele faz a mesma coisa, vai de novo, ao final da tarde, às 5 horas ali, também ainda está chamando pessoas, ainda está procurando pessoas para trabalhar na vinha. E até que ele encontra, por último, mais pessoas já no final do dia, né? Vejamos aqui, mais de 12 horas depois, já o dia inteiro, desde antes do sol nascer até o momento de que o sol se põe, ele ainda estava chamando pessoas para trabalhar. Nós entendemos com isso que pessoas de todas as épocas foram chamadas por Cristo. E como ele mesmo disse, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, e Jesus, por último, ele ainda pergunta, né, para uns que restaram, por que vocês não ficaram desocupados o dia inteiro? Vocês estão até aqui. Eu passei o dia todo contratando pessoas e vocês ainda restaram aqui. Por que vocês estão sem trabalho ainda? E aí, Jesus, ele diz, aí as pessoas dizem e respondem, porque ninguém nos contratou. Isso é muito sério. Sabe por que Jesus ele faz essa pergunta e a resposta é porque ninguém nos contratou? Veja, porque quando nós lemos no final do livro, né, Mateus capítulo 28, último livro, no verso 20, olha que nós encontramos. Esse texto é muito lido, especialmente quando se fala sobre missão, mas não pode passar despercebido. Olha só, o último verso do livro de Mateus diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O foco aqui é o começo do verso. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Jesus disse aqui na grande comissão que nós temos que ir, pregar, batizar e tal, e ensinar as pessoas. Então, quando ele diz que nós temos a responsabilidade, a missão, o dever de pregar, de ensinar as pessoas, mas nós negligenciamos isso, então nós estamos desprezando a salvação de outra pessoa e entesourando o talento, como Jesus conta numa parábola, a parábola dos talentos, no capítulo 25. Nós estamos entesourando aquilo que Deus disse que era para nós compartilharmos. Então isso é muito sério, porque, como diz no livro Eventos Finais, nós seremos perguntados por Jesus, né? O que nós fizemos com os nossos queridos, né? E a responsabilidade será exigida de nós. Bom, então, que ninguém diga, né, ninguém pregou para mim. Inclusive no livro Eventos Finais também diz que muitas pessoas, infelizmente, né, nesse tempo do fim, pouco antes da volta de Jesus, quando os grandes sinais começarem a acontecer, elas, ao souberem das pessoas que sabiam de todas as coisas, conheciam as profecias, conheciam o Evangelho e as Escrituras, elas vão nos agarrar assim pelo pescoço e dizer: por que você não me avisou? Por que não me alertou? Por que não me ensinou? Por que não me disse antes? Eu não sabia de nada. E veja o que está acontecendo. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Bom, e quando nós lemos aqui a parábola dos lavradores maus, nós também encontramos outros princípios. No capítulo 21, do livro de Mateus, verso 35 e 36, nós lemos aqui que os lavradores, que somos nós, né, porque o dono da terra é Jesus, e os lavradores somos nós, somos os crentes. Então,
os lavradores agarraram os servos, espancaram um, mataram o outro, apedrejaram ainda outro. Verso 35. E o dono, Jesus, manda ainda mais servos, e manda mais e mais e mais. E os lavradores fazem a mesma coisa com eles. A mesma coisa. Não importa quantos servos Jesus mande, os lavradores fazem a mesma coisa. O que isso significa? Isso significa de que os servos, eles representam os mensageiros, representam os anjos, representam pessoas também que Deus nos envia para nos alertar, nos corrigir, nos ensinar. E nós negligenciamos a mensagem, a palavra, e nós rejeitamos aquilo que nos é benéfico. Então, espancar, agarrar, espancar e matar, apedrejar os servos significa não só para os de fora, porque a mensagem é para nós de dentro também, de rejeitar as advertências da Bíblia também. E, continuando a história, ali do verso 37 até 39, nós vemos que o dono, né, o Pai, Deus o Pai, o que ele faz? Depois de tudo isso, o que ele faz com o lavrador, com o pecador que somos nós? Sejam os de fora, sejam os de dentro. Vejam, o que ele faz? Por último ele diz, bom, então se ninguém eles respeitaram, ninguém serviu ninguém conseguiu, né, levar ao arrependimento, convencer esses pecadores, ninguém conseguiu corrigir esses lavradores. Então quem sabe uma última chance? Quem sabe a última e a única? Então o pai envia o seu próprio filho, dizendo, o meu filho, eles respeitarão o meu filho. Mas os lavradores, ao verem o filho, eles conversam entre si e dizem, esse é o herdeiro, esse é o filho do dono, então a gente vai ter que matar ele também, porque senão ele vai reinar sobre nós, e nós precisamos ficar com eles, nós precisamos nos livrar dele. E o que isso significa? Isso significa o quê? Jesus, que é o Filho do Pai, como todos nós sabemos, é a esperança de salvação. E ele pode ser rejeitado. Rejeitado por todo aquele que lhe é oferecida a salvação, estendida a graça. Então, nós precisamos ter sempre a consciência disso, de que nós devemos aproveitar cada oportunidade de pregar o Evangelho. Então, o livro que eu estou lendo agora é O Desejado de Todas as Nações. Talvez alguns irmãos já tenham lido esse livro inteiro, ou até mais de uma vez, mas eu estou lendo o livro, assim, e mais ou menos ali, passando um pouco da metade do livro, eu li sobre esse momento, né, quando Jesus está aqui nesta terra, e ali conta detalhes de muitas coisas que aconteceram com ele. Então, ao ler ali do Espírito de Profecia, me fez lembrar, ao ler esses versos, me fez lembrar ali do Espírito de Profecia, que diz que os sacerdotes, né, procuravam matar Jesus de todas as formas possíveis. E cada cidade que Jesus ia, os sacerdotes daquela cidade, daqueles templos, daquelas sinagogas, buscavam, odiavam Jesus e buscavam de alguma maneira matá-lo, prendê-lo ou incriminá-lo, fazê-lo errar em algum crime para poder prendê-lo e matá-lo. Jesus, quando curou aquele jovem que foi descido pelo telhado pelos 4 amigos dele,
tinham 2 fariseus que estavam ali junto da multidão, e eles estavam bem perto, como que, vamos dizer, no primeiro banco, na primeira fila. E eles, ao verem Jesus curando, e principalmente perdoando pecados, eles se encheram de ódio, e um olharam para o outro e disseram: como é que nós vamos matá-lo? Sem palavras, apenas com olhares e expressões, eles disseram: como é que nós vamos matá-lo? Como vamos acabar com ele? Isso também está lá no livro, e também na Bíblia. Então, Jesus enfrentou essas dificuldades. E nós vemos que nem assim, nem o próprio Filho de Deus, nem a própria maior oportunidade de salvação foi suficiente para esses lavradores maus. Bom, e o que acontece então com esses lavradores, após terem feito tudo isso e rejeitado até mesmo o Filho? O que acontece com eles? Vamos ler os versos 40 ao 43, novamente, que diz assim: quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo, que lhe produz os respectivos frutos. Então, aquele que rejeita a salvação, meus queridos, terá as suas bênçãos, presentes e terrenas, e também as eternas, que a principal delas é a imortalidade, não é mesmo? Terá essas bênçãos transferidas para outros. Então, esse é o preço de rejeitar a salvação. Suas bênçãos serão entregues a outras pessoas. Não porque Jesus não queira te abençoar, mas porque você escolheu o que não quer. Então, para todos que cumprirem a missão, receberão a salvação. Todos de todas as épocas. Porque, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, que nós, 1 Tessalonicenses, capítulo 4 também, que nós seremos ressuscitados, os salvos mortos serão ressuscitados, e eles subirão juntamente com os salvos vivos, para o encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4:16, se não me engano. Então, nós iremos juntos. É por isso que Jesus diz, por esse e por outro motivo que eu já vou explicar, que eu disse que explicaria no começo, que Jesus diz lá no final da parábola dos trabalhadores na vinha, que um deles lá vai reclamar, mas eu estou aqui desde manhã cedo trabalhando e o outro chegou agora e ganhou a mesma coisa que eu. Isso não é injusto? Aí Jesus diz: olha, foi o que eu combinei com você, não foi? Eu combinei com você essa quantia. E com o outro também. Se tudo é meu, por que eu não posso fazer o que eu quero com aquilo que é meu? E aí ele diz: você está com inveja porque eu sou bom? Ou seja, Jesus, ele diz que todos irão juntos. E isso também nos faz lembrar de quando os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, quem que vai ser o maior lá no reino dos céus? Como é que eu faço para ser o maior lá? E aí Jesus diz: o maior no reino dos céus é o que mais serve. O mais humilde será o maior no reino de Deus. E por isso que ele diz também que os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos. E num outro texto ele também diz que, de modo algum, algumas pessoas precederão outras que anteriormente eram vistas como muito piores. Isso também tem a ver com o perdão. Por quê? Porque às vezes nós podemos ver pessoas que reclamam
ter outras, ou pode até ter acontecido com algum de vocês também, né? Que dizem, pô, mas eu via você em tal lugar, você ia no bar, você bebia tal coisa, e hoje você está aqui na igreja e tal. A pessoa se indigna com que Jesus te perdoe, que você tem uma nova vida, né? É isso que Jesus diz aqui. Você ficou com inveja porque eu sou bom? Jesus diz isso para esse tipo de pessoa, né? Então, algo importante a nós aprendermos com isso também é de que Jesus nos chama para a missão. Ela é importante. Ele nos cobrará, precisamos prestar contas para Ele, não é mesmo? De tudo que nós fazemos com aquilo que Ele nos concede e com as pessoas principalmente. E o trabalho, ele é essencial, porque todo salvo vai estar trabalhando pela salvação de alguém. Mas meramente trabalhar pela salvação de alguém pode não significar a sua, se você faz isso com a intenção de ser salvo. Por quê? Porque a quantidade de trabalho não é o critério para a salvação. Não é aquele que já pregou um grande pregador, pregou num estádio de futebol para 50, 100 mil pessoas uma vez. Não é aquele que vai também ser salvo, mas não é aquele. Ou seja, não é a quantidade, mas é a qualidade. Ou seja, ninguém se perderá porque não fez tanto quanto o outro, mas se perderá aquele que deixar de fazer aquilo que Deus lhe concedeu para fazer. Se Deus lhe conceder a responsabilidade de na tua vida toda você pregar o Evangelho para todo mundo, como Noé fez, durante 120 anos de sua vida, 120 dos seus 600, ele pregou para muitas e muitas pessoas. Umas até ajudaram a construir a arca, como nós bem conhecemos na história. Mas ao final das contas, somente Noé e sua família, que era composta por mais 7 pessoas, entraram na arca e foram salvos. Não é mesmo? Então, o sucesso do cristão e a salvação não é a quantidade, mas é o serviço bem feito. Então, trabalhar pelo Evangelho o resultado é a consequência de quem está salvo. Mas aquele que adquire a salvação para si, recebe de graça, mas não se importa com a de ninguém, perderá a sua. Então, amados, não negligenciem o serviço e as oportunidades que Deus te dá. E claro, enquanto há vida, há esperança de salvação. Então, se você já rejeitou alguma oportunidade, Deus vai te dar mais uma. Amém? Então, nesse momento, vamos fazer uma oração. Eu vou dar um minuto de silêncio, uns breves segundos aqui, para que possamos orar, e cada um vai em seu coração conversar com Deus e pedir, agradecer, dizer o que tem para dizer para Ele. E então eu vou proferir palavras para que seja a oração coletiva por todos nós. Aqueles que desejarem e puderem se ajoelhar.